Pois é, a gente está comentando aqui. Bom, então estamos entrando aí agora no terceiro e último bloco. Vamos falar do time tricolor, o camisa 10 que o Fluminense busca desde a inesperada saída de Diego Souza, deve ser anunciado até o fim desta semana. Estou falando aí no paraguaio Alex Rojas. Você conhece, já sabe, bom jogador? É um jogador razoável, mas é um jogador jovem, ele tem apenas 19 anos, é uma aposta da diretoria, acho que isso é fundamental, né? Então, como o menino ainda está começando agora no futebol, tem que dar tempo para ele, né? Eu acho que ele não deve chegar bem só se encantar mesmo. Depende muito da adaptação de cada pessoa. Né? Você está dizendo que a torcida, inclusive, não deve exigir que o cara chegue aqui fazendo gol, superando. Tem que deixar o garoto lapidar. Eu acho que é uma contratação do Fluminense muito detalhe, né? Com muito detalhe, e principalmente muito arriscada. Por quê? Porque além de jovem, ele vem de outro país. Então, as pessoas mais velhas, jogadores mais velhos, já têm dificuldade de se adaptar, imagina os mais jovens. Sim. Então, mas se ele se adaptar, que é a grande experiência da torcida tricolor, que seja bem-vindo, porque é um bom jogador. Não passa disso, é um bom jogador. Pois é. Olha aí, na briga pelo G4, o Flamengo vê com bons olhos a sequência de jogos que terá pela frente. A equipe vai enfrentar Botafogo, América Mineiro e Curitiba, 3 adversários que brigam na parte de baixo da tabela. E caso consiga resultados favoráveis, acredita que o fim do primeiro turno será uma boa hora rumo à disputa do título brasileiro. Eu vejo assim, que o Flamengo ele tem um time muito bom, muito arrumado pelo Zé Ricardo e tende muito a crescer. Pelo título, eu acho que é muito cedo ainda falar quem vai brigar pelo título. Eu vejo o Palmeiras, o Atlético Mineiro ainda em fase de crescimento, mas principalmente Palmeiras e Corinthians, os mais favoritos hoje para o título. Sim. O Grêmio correndo por trás. Mas assim, o brasileiro, o primeiro turno é uma coisa, o segundo turno depois da janela é outro. O Flamengo hoje briga pelo G4. Tem grande força para chegar em uma das 4 posições para a Libertadores. Sim. Vejo também que esses 3 jogos que são considerados mais fáceis, teoricamente, pelos times estarem lá embaixo, eles são os mais perigosos. Porque os times, geralmente, que estão na zona de rebaixamento, dão mais trabalho do que os times, às vezes, que... E são francos atiradores, não tem nada que perder. E muitas vezes eles vão fechadinho, e o Flamengo ainda tem dificuldade de trabalhar com esses times fechados. Você vê alguns como o Figueirense, né, que jogam fechado, o Flamengo tem dificuldade. E se derem sorte de fazer um gol primeiro... Aí, meu filho, aí trabalha a bola. Deus nos acusa. O Flamengo está oscilando muito. Eu espero que nesses 3 jogos ele tenha 2 vitórias contra o América Mineiro e Curitiba e uma derrota muito cachapante contra o Botafogo. Muita cachapante é forte demais. 4-0. Bom, agora vamos falar da Série B. De olho em uma vaga na Libertadores de 2017, o Vasco entra em campo contra o Santa Cruz. Olha aí, gente. O jogo é hoje à noite, às 9h45, em São Januário. Disposto a obter uma vantagem de 2 gols logo no primeiro duelo pela terceira fase da Copa do Brasil. Para isso, o técnico Jorginho terá algumas novidades em relação ao jogo contra o Brasil de Pelotas, pela Série B do Brasileiro. O goleiro Martin Silva e o atacante Leandrão, suspensos na última partida, devem voltar, assim como o atacante Jorge Henrique, livre da amigdalite. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, até que o Jordi agarrou bem o jogo. É um grande goleiro. Contra o Brasil de Pelotas, fez uma partida, hein? Eu vejo que o Vasco tem um time muito legal e o Jordi é um bom goleiro. Eu acho que tem que ser lapidado, é jovem ainda. Eu achava que às vezes o Vasco poderia, até em certo ponto, deixar ele em outro time para ser titular, para ganhar experiência, como o Sassá foi no Náutico e volta melhor. O Jordi tem grande futuro no Vasco, é um grande goleiro. E vejo que o Vasco joga com Santa Cruz, que ao meu ver, o Santa Cruz ele não vai com tanta força para o jogo quanto o Vasco, porque o Santa Cruz quer muito trabalhar a sua linha internacional. E se o Santa Cruz for eliminado pelo Vasco, ele vai direto para a Sul-Americana. Então só no Brasil acontece isso, né? É verdade. Ser eliminado de um campeonato é classificado em outro. E outro. Isso é só no Brasil que você vê. Exatamente. Mas o Vasco tem tudo para hoje fazer um grande resultado contra o Santa Cruz. Pois é, antes nós encerrarmos, a gente manda um abraço também para Josenberg Siqueira e Marcelo Galito,
ambos lá na Nazário Pereira Gomes, no Fundão. Olha aí, você viu ontem à noite Palmeiras e Santos? Muito corrido o jogo, né? 1-1. Palmeiras saiu na frente. Saiu na frente, né? Com o gol do colombiano, que logo depois se machucou, chorou, né? O Mina... Mas você torceu pelo Palmeiras, né? Na verdade... De verde aí, veio todo de verde. Na verdade, eu gosto muito do Palmeiras. Eu sempre gostei do time de São Paulo, do Palmeiras. Mas ontem foi um jogo muito assim, um clássico, né? Você não tem pois como a mesma dizer... coisa de Flamengo e Botafogo. Você não pode dizer quem. Pode dizer quem. Mesmo aí. O Palmeiras estando acima da tabela, não pode dizer que o Santos é ruim. O Santos jogou bem, né? Não jogou tão bem como jogou as outras partidas, mas fez uma boa vitória. Eu coloco aí o recorde de público na Arena Palmeiras, né? Que ontem a gente teve mais de 45 mil pessoas na Arena. Isso. Né? E o Santos também empatou com o Gabigol. Com o Gabigol. Com a bola desviada. E o Gabigol, no meu ver, foi muito infantil em vários lances. Até teve uma briga lá, uma discussão com o Renato, porque a falta do Palmeiras, ele deu um chute na bola e o jogador do Palmeiras, Dudu, chutou a bola em cima dele. Então ele caiu, fez aquela coisa que tem no clássico, né? Poderia ser expulso e prejudicar o time. Gabigol, você é jovem, tem talento, você tem muito futuro. Vai inclusive, vestir a camisa da seleção. Mas o mal do jogador brasileiro é que às vezes a gente cultiva e critica muito a arbitragem. Que tem muito árbitro ruim. Mas o jogador também... Exato, simula muito, faz aquela... Né? Tem que parar com isso. Parece que está concorrendo aí uma vaga no teatro, né? É verdade. Uma peça de teatro, uma novela. Né? Quer ganhar a medalha olímpica, né? Quem cai mais, né? Exatamente. Você teve aí já os gols de Palmeiras e Santos, esse jogo de ontem. A gente vai lembrando, tem que lembrar. Você sabe por que o jogo foi ontem, né? O jogo foi ontem porque a Arena Palmeiras estava... não interditada, né? Mas com um evento religioso no sábado. Então passou para terça-feira para finalizar. Pois é, e lembrando que lá em São Paulo continua aquela medida em vigor de jogo de torcida única para evitar os tumultos, as arruaças, as guerras nos campos de futebol. E parece, segundo autoridades, está dando resultado essa medida. Não é? No Rio não tem nem torcida que comparece ao campo mais em número assim para... Quanto mais em Volta Redonda. Quanto mais em Volta Redonda. Gente, um abraço muito grande. Tudo de bom. Para o pessoal que está com a gente diariamente no seu boletim, aqui no seu programa Esporte Total da Terceira Via TV. Lembrando, um abraço para o doutor Ronald Venâncio, advogado, que sempre assiste o programa almoçando. Só começa a almoçar quando o programa entra no ar. Vamos terminar de uma forma diferente hoje? Vamos. Você gosta de mamão? Gosto. Mamão. 2. Um abraço. Um abraço e até amanhã.